Olá pessoal, então dando continuidade aqui, vamos para a nossa segunda aula. A gente estava falando aqui então da diferença entre gestão e governança, tá? Como eu falei, às vezes a gente confunde, acha que é a mesma coisa, e aqui eu estou aqui para vocês para mostrar claramente qual é a diferença entre gestão e governança. Essa diferença aqui é a definição do COBIT-5, tá? Então, uma ótima referência para a gente, o COBIT-5, que é o principal framework de governança de TI que a gente conhece. Então, a governança de TI ela está preocupada com a avaliação, a direção e o monitoramento das ações de TI. Vejam, pessoal, que são palavras que indicam um alto nível, né? São atividades feitas pela alta administração da empresa, o corpo diretivo, né? Aquele pessoal ali, o presidente, os diretores mais importantes. O que é que eles vão fazer? Eles vão dirigir, né, dar as direções, as diretrizes, né, quais são as estratégias que a TI vai seguir. E ele vai avaliar e monitorar aquilo, né? Vai verificar se as ações que estão sendo executadas estão de acordo com o que foi planejado, com o que foi decidido e priorizado. Então, a governança de TI ela define a direção na qual a organização deve evoluir, certo? Esse é o conceito de governança, é dar as diretrizes, os direcionamentos, é priorizar, é tomar decisões de alto nível para a TI daquela organização. Como eu falei, a responsabilidade é do corpo diretivo, ou do board, ou do comitê de administração. Cada organização aí tem sua estrutura, mas no geral é a alta administração. Não é a TI, não é o gestor de TI, os coordenadores ali operacionais que vão decidir. É a alta administração. E a governança de TI, a principal preocupação dela é criar valor para os stakeholders. Se for uma empresa, os acionistas da empresa, os clientes da empresa, né? Se for um órgão público, é criar valor para as ações, as estratégias do governo e para o cidadão. Isso é a governança. O gerenciamento da TI, ele tem como palavra-chave aqui, ó, as ações que o gerenciamento, a gestão faz. Ela planeja, constrói, executa e monitora. Então veja a diferença, né? Em governança a gente falava em dirigir, avaliar. Em gerenciamento a gente fala em planejar, construir, executar e monitorar, né? Então são ações feitas ali no nível tático, no nível gerencial, né? Então o gerenciamento da TI ou a gestão de TI ela vai implementar as decisões que foram tomadas pela governança. Beleza? Então, a governança decide, dá as diretrizes e o gerenciamento, o pessoal da gestão, vai planejar como executa aquelas coisas, né? Como faz para atingir aqueles objetivos definidos pela governança e vai construir as soluções, os projetos para se atingir aquilo. Beleza? Essa é a diferença aí de gestão e governança. A responsabilidade para o gerenciamento, a gestão é da gerência executiva, os diretores, os coordenadores, né? Vejam aí que os acionistas, o comitê de administração, ele não está envolvido na gestão, no gerenciamento, ele está envolvido na governança. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Uma figurinha aí tirei lá do COBIT-5 que representa isso que a gente estava falando. Então, ó, tudo começa lá com as necessidades de negócio. Uma empresa ela tem necessidades de negócio, né, estratégias que ela vai seguir, que ela pretende seguir, como ela se posiciona no mercado, né, que serviços ou produtos ela vai entregar. E tudo isso aí é definido lá pelos acionistas, pelo comitê diretivo da empresa. E aí essas necessidades elas vão ser avaliadas
e vão ser emitidas, vão ser decididas as direções que a TI vai seguir para se atingir, para se conseguir aqueles objetivos. E aí o pessoal do gerenciamento, os gestores de TI, né, o CIO, né, o Chief Information Officer, né, que é o executivo principal da área de TI numa empresa, ele vai realizar as atividades de planejar, construir, adquirir as soluções, né, de executar os projetos, executar os sistemas, colocar o sistema para funcionar, colocar uma central de serviços, coisas desse tipo. E ele vai monitorar tudo isso que ele está fazendo também, né? A gestão de TI monitora as atividades que a TI executa. Esse monitoramento ele fornece informações para o monitoramento lá da governança, né? Só que a governança ela monitora os objetivos mais estratégicos, de alto nível, né? Enquanto o monitoramento do gerenciamento vai monitorar lá as atividades do dia a dia operacionais, o projeto está atrasado, não está, os custos ali estão passando o limite ou não estão, né? Isso tudo vai gerar um monitoramento, relatórios que vão ser acompanhados pela governança. Então vejam aí, essa figura ela representa graficamente, né, a diferença entre governança e gerenciamento. Beleza, pessoal? Tudo isso aí é derivado lá do COBIT. Por que eu trouxe isso, pessoal? Para a gente entender o que é que a gente está falando aqui nesse capítulo, nesse módulo aqui. A gente está falando de governança, tá? A gente não está falando de gerenciamento. Então vamos lá. Quais são os principais objetivos da governança de TI? Esse slide aqui, pessoal, é muito importante. Tá? Se você ainda não acordou nessa aula, está com sono, pare agora, desperte, abra bem os olhos que esse slide é importante. Ele é a base para o que a gente vai falar aí nas próximas 2 aulas, pelo menos, né? E com isso aqui você já responde muitas questões. Então vamos lá, principais objetivos da governança de TI. Promover o alinhamento da TI ao negócio. O alinhamento, esse é aquele alinhamento estratégico que a gente tanto fala. Que é isso, pessoal? A TI, né, a governança de TI, ela vai ter que entender quais são as estratégias de negócio, o que é que a empresa quer alcançar como um todo. Então a TI vai entender, vai analisar isso e vai tentar traduzir isso em sistemas, processos, infraestrutura e segurança de TI. Ou seja, a TI vai dizer como é que ela vai apoiar a empresa a atingir os seus objetivos estratégicos. Tá? É disso que a governança de TI trata. Organizar, priorizar os sistemas que serão desenvolvidos, os processos que vão ser automatizados, como é que a infraestrutura de TI tem que ser organizada, né? Quanto de investimento se precisa na infraestrutura, na segurança para se atingir os objetivos do negócio, tá? A governança de TI está sempre preocupada com o negócio, com as estratégias da organização. Isso inclui aí gerenciar demandas e necessidades, né? Os acionistas, os clientes, eles têm necessidades, têm demandas. Os cidadãos, né, no caso de órgãos públicos, eles têm necessidades, têm demandas, têm reivindicações e a TI precisa na sua alçada, né, no que lhe cabe, dar suporte a isso, dar soluções que atendam a essas necessidades que as pessoas têm, que os acionistas, que o presidente da empresa ou do órgão público ele identifica. Então, o primeiro objetivo, promover o alinhamento entre TI e negócio. A TI tem que fazer o que o negócio precisa e não o que a TI acha importante. Outro objetivo, garantir a continuidade do negócio. A gente falou bastante na aula passada, né? Hoje em dia, os órgãos públicos, as empresas são dependentes, muito dependentes da TI, da tecnologia dos sistemas, né? Você não faz nada hoje em dia, os principais processos das empresas e dos órgãos dependem de TI. Como eu falei, se você for tirar um passaporte, é tudo ali registrado no sistema. Se você for na Previdência Social, todas as suas informações estão cadastradas num sistema. Se você for na Receita Federal, também está tudo lá no sistema. Algumas coisas você resolve em casa pelo site. E essas coisas, esses serviços que a TI provê não podem parar.
Então a governança de TI está preocupada em garantir a continuidade do negócio, garantir que o negócio, a empresa, o órgão público não vai parar de funcionar por causa de um erro nos sistemas, na infraestrutura de TI. Tá? Então a governança de TI ela vai definir e melhorar processos para atender os serviços de TI. Um outro objetivo importantíssimo da governança de TI, ela busca promover a compliance e a gestão de riscos. O que é compliance, pessoal? Essa palavra às vezes a gente não consegue traduzir, mas compliance ela é a aderência que a TI, que a empresa tem às leis, às regulamentações do governo, ou de organizações que são responsáveis pelas diretrizes daquela área. Por exemplo, os bancos eles têm que seguir as leis, os normativos do Banco Central. As empresas que vendem seguros, seguro de carro, seguro de casa, seguro de viagem, elas têm que obedecer às leis, os normativos da SUSEP. As empresas que estão listadas na Bolsa, na Bovespa, elas também têm um conjunto de regulamentações, de requisitos legais que elas têm que adotar, que seguir, que são emitidos lá pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, pessoal, a TI ela tem que ficar atenta, ela tem que garantir que no que lhe cabe a empresa vai estar de acordo com as leis e regulamentos pertinentes àquele setor de atuação. Esses exemplos que eu falei são os principais, assim, os que a gente consegue ver de cara. Banco, por exemplo, ele hoje em dia é quase tudo automatizado, informatizado. E o Banco Central, ele fiscaliza bastante isso, Ele define controles internos que os sistemas dos bancos têm que seguir, requisitos de segurança, políticas de segurança, tudo isso tem que ser tudo isso é regulado e é fiscalizado pelo Banco Central. E a TI tem que garantir que ela vai estar, que os bancos, o banco nesse caso é o exemplo, ele vai estar de acordo com as leis e regulamentos. Então a governança de TI ela vai definir processos operacionais e gerenciais para mitigar riscos, Então riscos de interrupção nos serviços, riscos de levar multa por não estar de acordo com as leis, riscos de não atender às expectativas dos clientes, dos acionistas, tudo isso é preocupação da governança. E, como eu falei, manter-se aderente às leis e regulamentos do setor que aquela organização atua. Ok? Então vamos lá. Esses aí, pessoal, são os 3 principais objetivos da governança de TI, tá? Como eu falei, esse é um dos slides mais importantes aqui dessas primeiras aulas. Parem, releiam se for preciso e aí a gente continua. Então vamos lá. Alinhamento estratégico é o que eu comecei a falar, A governança de TI está preocupada em alinhar as necessidades, os objetivos de negócio com o que a TI vai fazer no dia a dia, O que é que a TI vai priorizar. E aí entra um conceito importante aqui, que é o cerne, o núcleo desse curso que a gente está falando agora. O Plano de Tecnologia da Informação, que também é chamado de Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação. No caso nos órgãos públicos, ele também é chamado de Plano Diretor de TI. Então, esse nome aqui, plano, é um nome genérico que a gente vai começar a falar agora. Tá? Lá na frente, nas aulas lá na frente, a gente vai diferenciar planejamento estratégico, plano diretor, mas por enquanto pensem que o plano ele é um documento, um processo que gera um documento no final que vai alinhar as estratégias da empresa com as estratégias, as ações que a TI tem que tomar. Beleza? Então, o plano de TI é o principal produto do processo de alinhamento estratégico. O que é então esse plano de TI? Ele é um documento que vai permitir a comunicação clara dos objetivos, dos produtos e dos serviços providos pela TI para toda a organização. Então veja, pessoal, a TI ela é uma prestadora de serviços para toda a organização. Ela é também um meio de se atingir as estratégias que a empresa define.
Então é nesse documento, né, que ele vai ser resultado de um processo de planejamento, de discussões, de reuniões. Esse processo vai gerar um produto, que é um documento chamado Plano de TI, que vai ali definir, vai comunicar, formalizar quais são os objetivos, os produtos e os serviços que a TI provê para o restante da organização. Esse plano, pessoal, esse documento, ele busca estruturar estrategicamente os recursos de TI. Então ele vai definir aí quais são as estratégias de hardware, de software, de gerenciamento de dados, os sistemas de informação, as pessoas envolvidas e a infraestrutura necessária para dar suporte àqueles objetivos da empresa. Então, o plano de TI ele vai reunir tudo isso, né? Ele vai organizar os sistemas, os hardware, software, a infraestrutura, como é que tudo isso vai, de forma integrada, dar suporte às estratégias definidas pela empresa. Beleza? No COVID-5, o alinhamento estratégico ele é falado juntamente com o conceito de Goals Cascade, ou seja, cascata de objetivos. Nada mais é, pessoal, esse Goal Cascade do que objetivos mais gerais, objetivos estratégicos da empresa que são desdobrados em objetivos mais específicos. Por exemplo, a empresa tem um conjunto de objetivos estratégicos. Aqueles objetivos são desdobrados em objetivos da área de TI, objetivos da área de recursos humanos, objetivos da área de logística. E aí, por exemplo, peguei os objetivos da TI. Como é que eu desdobro aqueles objetivos em objetivos para a área de sistemas, objetivos para a área de infraestrutura? Então, o Goal Cascade lá no COVID-5, ele traz esse conceito de alinhamento estratégico, tá? Estou só fazendo esse paralelo porque se você já estudou o COVID-5, vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou falando aqui. Beleza? Então, o que importa aqui é a gente saber que o alinhamento estratégico é a partir dos objetivos estratégicos da empresa, a TI derivar, né, definir o que é que ela tem que fazer, como ela tem que atuar, que tipos de serviços, de sistemas, de equipamentos ela tem que prover para as pessoas, para as áreas da empresa, para a empresa atingir o que ela almeja, né? Atingir seus objetivos, entregar os produtos aos clientes, aos cidadãos que são afetados diretamente por aquela empresa. Então, pessoal, uma questãozinha aqui para a gente praticar, né? Só para vocês irem se aquecendo, tá? Uma questão aqui bem básica para vocês verem como é que isso vem sendo cobrado. Então, questão da FGV, concurso da Fiocruz 2010. Ao longo do tempo, a visão que as organizações tiveram sobre a TI evoluiu. Assinale a alternativa que apresenta a visão atual. E aí, pessoal, qual é a visão que as empresas têm da TI hoje em dia? É a visão de controle? É a visão de custo? É a visão defensiva? É a visão agressiva ou é a visão estratégica? Acho que com tudo que a gente falou aí nessa aula e na aula passada dá para responder aí tranquilamente, né? Então pensem, no próximo slide eu comento. Vamos passar então para a resposta. A resposta certa é a visão estratégica, né, pessoal? As empresas hoje em dia elas buscam ter na TI um suporte à sua estratégia, né? Como eu falei, tudo hoje em dia, quase tudo, depende de TI e a TI ela provê modelos de negócio, formas de atuação que sem a tecnologia, sem a automatização, não era possível. Beleza? Então esse é o entendimento correto aí de como as empresas mais modernas, né, ou pelo menos na teoria, vem a TI. Vamos falar mais um pouco do plano de tecnologia da informação, né? Esse plano que eu falei, ele é um documento que vai formalizar as estratégias que a TI vai seguir para dar suporte à organização, às demais áreas da empresa. Então, pessoal, esse plano ele vai reunir aí um conjunto de análise, de entendimento e de planejamento para o futuro da tecnologia da informação. Ele vai receber como entrada e vai planejar aí muitas coisas. Por exemplo, os princípios da TI. Isso aqui é uma entrada
essencial para se definir o plano de tecnologia da informação. São princípios, são fundamentos que a TI tem que seguir. Por exemplo, no serviço público, os órgãos públicos, o governo define um conjunto de padrões básicos que as TIs têm que seguir em cada órgão. Por exemplo, os sites do governo eles têm que estar de acordo com o modelo de acessibilidade do governo eletrônico, o EMAG. Então, não adianta pensar a TI de cada órgão sem considerar esse modelo de acessibilidade. Os sistemas, as infraestruturas de TI dos órgãos, eles também têm que estar de acordo com o EPING, né? Os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico. Então, tudo isso são princípios que a TI tem que seguir, independente da estratégia dela, né? Existem esses princípios que vêm primeiro, né? Que são básicos, que são transversais aí, todos têm que seguir. O plano de TI ele vai considerar também a arquitetura da tecnologia de informação, ou seja, como é que os componentes da TI eles vão se organizar, os sistemas, os bancos de dados, os equipamentos de rede, né, a infraestrutura, os servidores de aplicação, tudo isso faz parte da arquitetura de TI. O plano de TI ele vai analisar como é que está a arquitetura atual e vai planejar como é que ela deve seguir o rumo no futuro, né? De acordo com com as estratégias da organização. A infraestrutura de TI também ela tem que ser analisada. Como é que está a infraestrutura hoje em dia? Ela atende ao que é necessário? O storage, né? A capacidade de armazenamento, ela é suficiente para o que as pessoas precisam, né? A velocidade da rede, ela também está de acordo, tá? Se não tiver, como é que vai ser melhorado? Quais são os projetos para expandir essa rede? Então, tudo isso é considerado no plano de TI. As necessidades de aplicações, ou seja, quais são os sistemas que a gente precisa desenvolver, que a empresa precisa para melhorar sua atuação. As estratégias para fornecedores de serviços. Então, todo mundo sabe, né, quem trabalha na área de TI sabe que boa parte dos serviços das empresas são terceirizados, né? Eles adquirem licenças de software de outras empresas, eles contratam empresas para dar suporte, para prover outsourcing de impressão, para prover serviços de helpdesk. Então, como é que aquela empresa, aquele órgão público vai tratar com seus fornecedores? Como é que vai definir os níveis de serviços? Como é que está hoje e como é que vai melhorar? Como é que a empresa vai atuar para melhorar? Né? Isso também é considerado no plano de TI. As políticas de segurança, né? Como é que estão? O órgão tem uma política de segurança, aquela política é seguida. Isso tem que ser analisado, tem que ser feito um diagnóstico e tem que ser planejado como é que vai ser no futuro. Os investimentos, né? O orçamento da TI é uma das partes mais importantes de um plano de tecnologia da informação. Quanto é que a empresa vai ter para investir, para adquirir novos equipamentos, construir novos sistemas, e quanto é que ela vai ter que gastar para manter aquilo que já funciona hoje. Outra coisa importante no plano de TI, as competências, né? Quais são os cargos de TI que existem hoje na empresa? O que é que precisa melhorar? É necessário treinamento em alguma tecnologia, em alguma ferramenta? É necessário contratar mais pessoas, né? Então, tudo isso também é considerado. Aí tem também capacidade de atendimento. A TI está dando conta do que é demandado para ela. E a organização das operações de serviços, né? Os serviços que a TI provê são suficientes, estão documentados, eles são divulgados para as pessoas da empresa, né? Tudo isso, então, vai ser todos esses assuntos que eu falei aqui, né? Essas caixinhas aí que eu marquei de vermelho, elas vão ser analisadas, né? Vai ser feito um diagnóstico sobre cada um desses temas, ver o que é que precisa melhorar e definir como é que aquilo vai ser tratado para os próximos anos. É isso que trata o plano de tecnologia da informação. É claro, pessoal, isso aqui é só uma figura, é só uma introdução para vocês terem uma noção de quão amplo é um plano de TI, né? Como é que
da amplitude do planejamento da tecnologia da informação, tá? Ela envolve tudo, né? Pessoas, investimentos, custeio, estratégia de tratamento com os fornecedores, né? Com a empresa terceirizada, quais são os sistemas que já tem, os que precisa adquirir, a infraestrutura atual, se ela é suficiente ou não. Tudo isso é considerado e é planejado no plano de TI. E aí, pessoal, uma coisa importante, né? O plano de TI, ele não é definido do nada, né? Ele não é definido pela própria TI. Como eu falei, todo esse planejamento de TI ele é derivado, né, de um planejamento de mais alto nível, do planejamento estratégico da organização, né? Aquele planejamento que envolve toda a empresa. Então, essa figura aqui, ela tenta sintetizar, explicar melhor para vocês como é que isso funciona. A empresa ela tem uma estratégia corporativa, né, um conjunto de estratégias, objetivos que ela deseja atingir, né, perseguir. Estratégia competitiva de posicionamento, né? Como é que a empresa deseja se diferenciar dos outros, como é que ela deseja prover seus serviços, como é que ela quer ser reconhecida pelos clientes, pelos concorrentes, ou no caso de um órgão público, pelos cidadãos. A partir disso, ela vai derivar um plano estratégico, né, que vai também, o plano estratégico também é um documento que vai formalizar essas decisões de quais são os objetivos, as estratégias da empresa. A partir desse plano estratégico, vão ser definidos planos mais específicos para cada área da organização. Claro, não são todas as áreas que vão ter um plano, mas aquelas mais importantes para a estratégia, elas têm que ter um plano. Como, por exemplo, a TI, que a gente está estudando aqui, né? A TI ela é essencial para a estratégia de qualquer organização. E aí, por isso, vai ter um plano de TI que vai desdobrar os objetivos estratégicos em objetivos para a área de TI. E aí, exemplos de outras áreas que podem ter planos também: a área de recursos humanos, a área de logística, a área financeira, a área de vendas, né? Cada uma pode ter seu plano. O plano de TI ele busca dar sustentação à estratégia da empresa, provendo serviços, sistemas para todas as áreas da empresa. Beleza? Então, essa figura aí é só para mostrar para vocês essa cascata de objetivos, né? Esse alinhamento que deve existir entre a TI e a estratégia da empresa. Então, pessoal, a gente encerra por aqui essa aula. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais do plano de TI, né? E aí eu acho que a gente já resolve mais algumas questões na próxima aula para vocês verem como é que isso é cobrado nos concursos, beleza? Espero vocês então daqui a pouco.